comando geral, né? Pela O Dia TV e também pela FM 92,7. A você, o nosso muito bom dia, o nosso muito obrigado pela companhia de todos os dias, de todas as manhãs. Para você que acorda cedo, está bem informado, o nosso muito obrigado, né? E nos nossos estúdios estamos recebendo aqui para falar, né, a respeito aí do sindicato, né, do Sintrogastro, não é isso? Então vamos conversar aqui com o Frank Batista, que vem apresentar aqui o mercado hoteleiro, né, no estado, né, como diz respeito, como é que está a situação, né, como é que está a categoria, como é que está aí como é que andam as negociações com a classe, enfim. Frank, o nosso muito bom dia, o nosso muito obrigado pela sua presença, sua participação aqui no nosso Comando Geral, mais uma vez. Bom dia, Magela, bom dia, Gomes. Bom dia, meu amigo. Tássio Cruz. Bom dia. Bom dia a todos, é um prazer enorme estar por aqui, a gente conversando sobre coisa boa, né? Sobre reajuste salarial, sobre as negociações, muito importante, categoria muito importante do nosso estado. Temos alguns levantamentos da categoria que a gente, hoje, pra gente, pelo que a gente tem sentido, onde a gente anda, o estado do Piauí hoje ele tem mais de 20 mil trabalhadores do nosso setor, né? Infelizmente ainda temos um número baixo de carteiras assinadas, a gente tem visto aí um número de mais de 7 mil pessoas que estão sem registro nas suas carteiras, né? Então, o trabalho que a gente tem que trabalhar no estado do Piauí, né? A gente tem, hoje representamos 11 cidades e o restante das cidades, infelizmente, ainda estão com um número muito baixo de registro nas carteiras, mas estamos aqui para a gente começar a fazer esse trabalho, né? Já pedimos o registro do nosso, na realidade uma reforma estatutária, está pedindo que o nosso estatuto seja representante de todo o estado, com exceção de Campo Maior, que já tem um sindicato lá, né? E aí a partir desse registro, a gente tendo essa autonomia, a gente vai começar a visitar as outras cidades também. Agora, Frank, falando aqui de negociação coletiva, como é que está o andamento da negociação? Qual é o percentual de reajuste pedido pela categoria? Como é que está essa situação? Olha, a gente hoje enfrenta uma dificuldade muito grande, Chico, por conta de... Na verdade, é interessante a gente ter um reajuste que a gente tem tido após o presidente Lula ter assumido, né, que ele está dando um reajuste do salário mínimo acima da inflação, que ele está juntando a inflação mais o ganho real em cima do PIB. Então isso é importante para o salário mínimo, mas isso dificulta na negociação salarial, pois não indexa, o reajuste do mínimo não indexa nas negociações. Então hoje a gente tem uma inflação de 4,7%, né, em percentuais, e nosso pedido inicial foi 10%. Então para a gente conseguir algo de ganho real foi muito difícil, mas em duas categorias a gente já conseguiu o reajuste, que foi na categoria de lavanderia do estado do Piauí, a gente conseguiu 7,24%, a gente saiu do salário de 1.340, a convenção nova, né? A gente não tinha o sindicato patronal, não tem ainda, a gente conseguiu negociar com a Federação do Comércio desde o ano passado. Então, como é uma convenção nova, os ganhos vão começar a crescer a partir de agora. Então, a gente teve o primeiro salário de 1.340 e a gente teve um reajuste de 7,24, indo para 1.437. Então 7,24 de reajuste. E a gente teve a negociação de Parnaíba e Luiz Correia, que também foi 7,23, alguma coisa, quase 7,24 também, que a gente saiu lá de 1.343 para 1.440. Né? Então a gente teve ganhos reais dentro das duas categorias, porém, infelizmente, como o mínimo não indexa, a gente tem uma diferença ainda um pouco pequena do mínimo aí, mas a gente tem trabalhado bastante para que isso se elasteça mais. Não é fácil, porém a gente vem na tentativa. A de Teresina ainda está um pouco complicado. Teresina e demais cidades, não fechamos a negociação, o patronal lá, inclusive na última mesa teve uma briga muito pesada lá, fomos mandados embora do sindicato patronal. Mas a gente resistiu, ficamos lá e continuamos as negociações. Só me perdoe interromper Vossa Excelência, senhor presidente. Presidente não, senhor dirigente. Nós estamos no financeiro agora. Eu dizer o seguinte, viu, Magela, você de casa, em bastidores, eu conversando com o Frank essa semana aí, não me recordo onde, aqui na Zona Norte, e aí o Frank falando sobre essa negociação, e interessante esse entreveio que ele teve lá na negociação foi com alguém que ocupa assentos em duas categorias diferentes. O seu Marcelino. Que tem um assento na categoria patronal dos trabalhadores de hotelaria
e mesmo sem ter um pneu de ônibus, tem assento no Setut. Acho que é só no Brasil que acontece isso. Rapaz, só essa observação a fazer. Agora eu quero lhe fazer uma pergunta aqui, o seguinte. Eu fui dirigente sindical e a gente tem uma certa problema, dificuldade aqui acho que não é só no Brasil, é de que quando não há um avanço nas negociações, que a categoria busca fazer uma ação mais efetiva para forçar a negociação, uma paralisação, um movimento paredista em si, sempre há uma intervenção do Ministério Público ou do Tribunal de Justiça suspendendo essa ação, suspendendo o movimento. Isso é prejudicial? Qual é a avaliação que você faz acerca dessa ação em si, desses acontecimentos? Olha, na realidade a Constituição nos garante direito de greve, mas assim, é muito complicado quando você vai tratar do movimento grevista. Primeiro, no setor público ele funciona muito bem, mas no setor privado ele é mais diferente, é muito mais difícil. O setor público ele para e greve e continua recebendo. Nosso setor, que é o setor privado, se ele parar ele não vai receber. Então a gente já tem uma grande dificuldade na adesão à greve, né? Mas a gente nossas assembleias, elas garantiram que a gente pode instalar o dissídio, como também greve, mas dissídio somente depois que o patronal disser que não quer mais negociar, né? Então, não encerrou as negociações, que é o que a gente tem, foi o que a gente perguntou na última reunião nossa. Então encerrou as negociações, não tem mais? Não, temos, vamos levar para a Assembleia novamente, então a gente está aguardando levar para a Assembleia deles, para a gente colocar aqui a nossa demanda também para a nossa Assembleia. Porém, a gente tem autonomia para a gente negociar em até 8%, que foi o que a gente já colocou para eles lá, e estamos aguardando como vai ser. Infelizmente, como a gente negocia 3 convenções hoje, fica uma aguardando pela outra. Então, provavelmente, fica por mais ou menos naquele número ali. Mas dentro de tudo, a greve ela pode vir, né, pela primeira vez no Brasil, acho que foi o segundo sindicato do Brasil a instalar uma greve, foi a nossa, né, foi de 2016 para 2017, e foi sucesso o movimento. Porém, infelizmente, nas negociações, o Ministério do Trabalho nos chamou e não foi muito lá aquela coisa. Infelizmente, o Ministério do Trabalho hoje, como eu coloco muito, o PT, Partido dos Trabalhadores, lá tem mais empresário do que trabalhador. E, infelizmente, na realidade nossa, na conjuntura trabalhista, nos órgãos que é para defender a categoria, infelizmente a maioria são empresários. É um pouco difícil da gente poder confrontar isso, né? A gente negociar os ovos da galinha com a raposa. Frank, para o amigo que está nos ouvindo e nos assistindo entender bem, qual o contexto hoje do Estado, quantos profissionais se tem de estimativa que trabalham nessas 3 áreas, né? Principalmente hotelaria e lavanderia, qual é o contexto hoje no Estado, quantos profissionais que atuam nessa área, para o amigo de casa entender bem a dimensão, né, do que a gente está falando aqui. A gente trouxe hoje um número atualizado pelo nosso secretário-geral, Nilson Marques, que faz um trabalho excelente como nosso secretário-geral lá no sindicato. E a gente atualizou agora em janeiro, porque outubro, novembro e dezembro tem um aumento na nossa categoria que... Aqueles temporários, muitas vezes. Que janeiro e fevereiro ele vai se atualizando. Nós hoje no estado somos 15.300 trabalhadores e trabalhadoras, onde 10.500 estão em Teresina, 1.360 estão em Parnaíba, 320 estão em Picos, 160 em Luiz Correia. Aí no restante das 11 cidades... Aliás, aqui nas 11 cidades nós representamos, né? Uhum. Nas outras 213, só tem 2.020 trabalhadores e trabalhadoras. E aí envolvem trabalhadores de hotelaria em geral, lavanderia... Bares, restaurantes, hotéis, motéis, pousadas, lavanderias, casa de chá, shows, eventos, né? Sim. Então, abrangido toda essa categoria. E hoje, dentro dessa esfera, né, de mais de 10 mil trabalhadores, quais são os principais problemas enfrentados? A gente sabe que existem muitos problemas de relacionamento entre o empregador e o empregado, questões de saúde mesmo, porque são rotinas muito desgastantes, né? Principalmente em lavanderias. Quais são os principais problemas que vocês recebem no sindicato hoje, as principais reclamações desses profissionais? Olha, hoje a gente tem, assim, nossos problemas são inúmeros, né? A gente tem melhorado. Quando a gente chegou no sindicato lá, no final de 2013... a gente ainda tinha empresas que não davam alimentação, tinha empresas que não davam vale transporte, que o cara trabalhava de tipo 4 da tarde a 4 da manhã, sem intervalo, às vezes não tinha alimentação ali, então é uma demanda muito grande. A gente
Quantas vezes chegamos em lavanderias também, já no setor de lavanderias, que chegamos no horário, a gente gostava de visitar no horário de almoço, pra gente saber como era o almoço deles lá e tudo. Além de ser boia fria, né, de levar a comida para comer lá no trabalho, era em cima de um monte de roupa, às vezes o local muito quente, muito insalubre. A gente, assim, encontramos muitas dificuldades na nossa categoria que a gente tem tentado melhorar. A gente observa hoje que a gente melhorou muita coisa, porém ainda tem muito pendente. A gente já chegou em empresas que tem, vamos supor, de lavanderia, que está lá, às vezes não tem exaustor, aquelas máquinas funcionando, soltando o seu calor ali. É um local muito insalubre. Ruído, né? O ruído, o barulho, aquilo tudo era muito pesado. Em restaurantes, a gente encontra hoje, você pega lá, vamos colocar aqui um fogão industrial com 16 bocas, acesa ali, a força total, forno, e você não tem um exaustor, você não tem um tipo de climatização naquela área, é muito complicado, né? Então a gente tem tratado com empresários e empresários, né? Eu sempre costumo falar em todos os setores, tem o bom e tem o ruim, né? Sim. A gente hoje já tem cozinhas no nosso estado que tem a climatização, né, com ar-condicionado, que já tem um ambiente melhor. E o que a gente coloca? A questão da insalubridade é uma questão de saúde, né? A gente não vai aqui e tem o percentual que ele ganha. Quanto maior a insalubridade, ele ganha em cima do salário dele. Mas a gente não está ali defendendo que tem insalubridade, que ele tenha que ganhar o grau máximo, que é 40%. A contagem do tempo também muda, né? O que a gente pede é que seja reduzido o grau de insalubridade, que seja realmente colocado um local bom para se trabalhar, né? Que não tenha aquele calor imenso que a gente tem ali. Então é uma dificuldade que a gente tem, descontos indevidos dentro da nossa categoria. A gente tem conversado com algumas empresas, como a gente tem trabalhado muito a nossa rede social, a gente tem feito um bom trabalho na cidade que a gente representa, a gente recebe ligações de muitas cidades as quais a gente não representa ainda. Nós orientamos, passamos para o Ministério do Trabalho, passamos para o Ministério Público do Trabalho, nós não deixamos de trabalhar por aquelas cidades a qual nós não representamos ainda. Porém, é muito difícil da gente chamar, né? Tipo, se tem uma empresa que é da nossa abrangência, a gente manda uma carta convite, que a gente não está aqui, a gente sabe que os órgãos públicos e os órgãos de fiscalização, eles são muito... Eu não sei se tem muita demanda ou é porque não fazem, porque infelizmente a demora é muito grande. Sim. A gente já chegou a denunciar empresas e o pessoal do Ministério do Trabalho já chegou a ligar para a gente 2 anos depois. A empresa tal, porque tem uma denúncia... A empresa até fechou às vezes, né? A empresa já até fechou. Então assim, demora. Então a gente tenta primeiro o diálogo, chama a empresa, vem aqui para conversar, tenta resolver. Não resolvemos, a gente vai para os órgãos. É curioso, Frank, porque a gente, enquanto consumidor, muitas vezes, né, Chico, a gente tem a relação com a parte final do trabalho, muitas vezes, desses profissionais, né, de hotelaria, de restaurante, por exemplo, né, e a gente percebe o grau de desgaste que tem uma rotina de trabalho, por exemplo, de um profissional que trabalha com atendimento, né, que fica horas de pé, caminhando, carregando condições muito pesadas, né, de trabalho. E como é a questão da saúde desses profissionais hoje, né? Eu vejo e converso com muita gente, por exemplo, profissionais de cozinha, né, e de atendimento, tem muitos problemas lombares, muitos problemas nas articulações. Como é que é a questão da saúde desses profissionais hoje, já que antes do profissional vem o ser humano, né? É preciso que a saúde esteja em dia para que o ser humano também esteja bem com a sua família e com a sociedade. Como é esse contexto hoje? Muito boa pergunta, até agradecer por ela, para a gente até falar do que a gente tem para oferecer também, né? A gente visando, nós que somos sindicalistas, que estamos lá dentro do sindicato hoje, a gente precisa estar na categoria para poder concorrer a uma eleição lá, né? Então nós somos categoria, trabalhei muito tempo a minha vida como garçom, auxiliar de cozinha, passei pela chapa também. Passei pelo sushi, não como profissional do sushi, mas aprendendo ali, cheguei à gerência de restaurante, né? Então, assim, não somente a saúde corporal aqui, física, da né? força física, mas também a visão, né? Você trabalhar à noite com número, com comanda, né? Aí agora já é com sistema. Isso, então, muitas assim, vezes a luz mais baixa. Isso interfere muito. Então, ontem mesmo atendi uma pessoa do nosso sindicato. Ela está dando entrada na licença por problema de visão. Ela não está conseguindo enxergar mais nada, nem um copo que ela vai servir ali, né? Então, está se afastando. A Previdência, infelizmente, a gente tem essa demora. Mais de 5 meses, 4 a 6 meses para poder uma perícia, né? E hoje ainda é muito precária a questão da saúde. Então, a pública, infelizmente, é muito difícil a gente conseguir o atendimento. Quando é de urgência, às vezes dá certo, mas quando é muito urgente que precisa fazer exames, alguma coisa que não é atendida ali pelo SUS, eles vão para o particular, que é muito caro.
Pensando nisso, a gente tem orientado muitas empresas a colocar um plano de saúde. Tentamos colocar dentro da convenção coletiva, não conseguimos. A gente ainda colocou algo que a pessoa podia oferecer, a empresa poderia descontar no contra-cheque, mas sem ela ser obrigada a pagar nada. E por último, a gente conseguiu, em 2019, colocamos um dispositivo na nossa convenção coletiva, que era o benefício familiar. Era BSF, Benefício da Saúde Familiar. Esse benefício ele não atendia tanto, né? Tipo, a mulher engravidou, ela teve o neném, recebia R$500. Fosse gêmeos, R$1.000. Mais auxílio farmácia de 700. E aí a gente tentou inovar isso. E foi quando a gente criou dentro do nosso sindicato, uma fundação da hotelaria que a gente tem, a gente criou o dispositivo da saúde do trabalhador, no qual a gente iniciou ela em Parnaíba, iniciamos ela em Teresina, e depois fomos para Parnaíba. Então a gente colocou, hoje tem um atendimento dentro da Fundação da Hotelaria e Gastronomia do Estado do Piauí, com atendimentos ambulatoriais, de ginecologista, obstetra, clínico geral, pediatra, dentista e psicólogo. Né? Lá em Parnaíba também a gente tem psiquiatra, psiquiatra e medicina do trabalho também. Aí em Parnaíba todas essas funcionalidades também e mais o ASO, que é o atestado de saúde ocupacional. Então a gente não é um 100%, mas a gente tem uma garantia de muitos espaços de saúde hoje dentro da nossa entidade. E esse benefício, ele é pago pela empresa e não pode ser descontado do trabalhador. Então nesse benefício inclui o ambulatorial simples e algo que a gente pode oferecer a mais, que não está incluso na saúde do trabalhador, os trabalhadores que são filiados ao sindicato, a gente fornece o serviço gratuito também. Em Teresina, 7h54. Tem gente ao telefone. Alô, você do telefone, bom dia. Bom dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o entrevistado. Fica à vontade. A respeito dos 10% que o cliente paga e os empresários não repassa para o garçom. Porque está tendo esse problema dos empresários aqui em Teresina, que os clientes pagam os 10% e o dono do restaurante só repassa 2,9%, 3%, 4%. E o restante fica todo para casa. Eu gostaria de saber do Franklin se isso é certo e se o sindicato pode fazer alguma coisa pela categoria dos garçons, que sofre muito aqui em Teresina na mão desses empresários. Muito obrigado e um bom dia para todos vocês. Pois é, muito obrigado a você pela participação. Se fala que o 10% é do garçom e o garçom não está recebendo. É muito polêmico, mas antes do Frank, é bom que você diga que o seguinte, o cliente pode se recusar a pagar esses 10%, que o cliente não é obrigado a pagar. Não é obrigatório. O cliente pode se recusar a pagar os 10%. Eu gosto de até mais, às vezes, Chico, porque quando a gente é bem atendido, sim, né? Sim. E sempre em respeito ao profissional. Mas é uma polêmica danada, né, Frank? Esses 10%, porque muitas vezes o trabalhador não recebe, né? Na maioria das vezes, né? Na maioria das casas também. Na realidade, gente, os 10% ele é uma gorjeta, né? Que ela foi... Na realidade, a maioria dos serviços de atendimento em bares e restaurantes, ele nasceu na França. Sim. E os 10% também nasceu lá. Que na realidade isso foi começando como uma brincadeira de bar, né? Daquele bar de esquina que o pessoal saiu os executivos saíram dos seus serviços e tudo. E gente, assim, a gente analisando restaurante, bar, eles foram se requintando com o tempo. Diferente de empresas de carro, de moto, de móveis e tal. Então, o restaurante começou como um barzinho que a pessoa abria não para ganhar o dinheiro em si, mas para tentar ali reunir os amigos. Era mais ou menos isso. E lá na França foi criado isso. Então os 10% ele é do garçom. A gente representa aqui, olhe bem, a gente enfrenta um problema muito grande com isso. A gente representa aqui as categorias de bares, restaurantes, hotéis, motéis, pousadas, que são inúmeros os estabelecimentos. Lá a gente tem garçom que representa em torno de 30% da empresa. A gente tem a cozinha, a gente tem a churrasqueira, a gente tem o sushi bar, a gente tem a pizzaria, a gente tem a pastelaria, a gente tem dentro de um só restaurante, a gente tem vários trabalhadores ali dentro. Mas a gente tem que deixar claro que o 10% ele nasceu para isso, para o garçom. Mas a gente pensando, né, a gente se aprimorando dentro de uma conjuntura mundial, a gente tem que analisar que não, para o garçom dar um bom atendimento, ele não faz isso sozinho.
ele precisa que a cozinha trabalhe sincronizada, que a churrasqueira trabalhe sincronizada, que o bar trabalhe sincronizado, que todos tenham aquela sincronização. Então hoje a gente tem um rateio desses 10%. A gente sempre pediu, dentro do governo, desde 2002, que a gente pede a regularização dos 10%. E o que a gente pedia era que fosse lei a obrigatoriedade do cliente pagar e a obrigatoriedade do patrão repassar. Na lei, que foi feita já em 2016, que foi o Temer, 2017, foi 2016 mesmo, 2016 para 2017, ela fez a lei que ele não obriga ao cliente pagar os 10%, mas ele obriga a empresa a repassar. E dentro desse repasse há um rateio, inclusive com o empresariado. Na realidade, desses 10%, quem está ganhando mais é o governo do que os trabalhadores e empresários, porque tudo é taxado, né? Então, dentro dos 10%, aí você pega lá, 10%, vamos supor, R$100, você vendeu 1.000, tem R$100 de 10%, aí você pega os 100, a empresa optante pelo Simples, ela tira 20%. Então, só vai ficar 800. 80. Se 80. for lucro presumido ou lucro real, ela vai tirar 33%. Já só fica R$67. Então, assim, o governo já comeu a metade ali. Ah, mas esse 33 é da empresa? Não. Ali é para ele pagar para subsidiar os encargos, né? Subsidiar não, para pagar os encargos, que é 13º, férias proporcionais, FGTS, INSS, que tudo vai incidir sobre aquilo ali. Então, desses, vamos supor que seja uma empresa grande, de 33%, já só ficou R$67. Esses R$67 você vai transformar ele em 100% novamente e vai colocar 60% para os garçons e 40% para os demais. No final da conta geral vai ficar 4,2 para o garçom e 2,8 mais ou menos para os demais. Então é essa a realidade que às vezes o trabalhador está ouvindo tá vendo lá na casa, no pagamento dele. Dentro de um tudo, está correto? Sim, sendo registrado na carteira. O problema é que a gente tem muitas empresas que não registram na carteira. Todas a gente tem pedido de fiscalização para o Ministério do Trabalho, para o Ministério Público do Trabalho, e estamos aguardando eles a fazerem isso. Quando às vezes o empregador é pego, aí ele vai, não, pois eu não vou cobrar os 10%. Então ele tira os 10% do cardápio, às vezes embute, um produto que custava lá R$100, ele bota para 110, não cobra mais 10% e vai pagar o salário para o garçom. E quando às vezes eu opto por dar, por exemplo, eu pago minha conta no cartão e opto em dar em dinheiro para o próprio profissional. É uma saída. Ó, aqui, eu vou te dar aqui por fora, aqui 10, 20%. E aí, como é que funciona? O próprio profissional pode fazer o rateio com os colegas? Como é que funciona? Pode, mas não faz, né? Assim, na realidade a gente até pensou em orientar algo nesse sentido, porém, o que acontece? Na hora que o garçom chega aqui, rapaz, esse cliente aqui não vai pagar os 10% não, tira os 10%. Beleza. Quando isso se torna habitual, a empresa já reprime logo o trabalhador. Rapaz, que é isso que tu tá tirando todos os 10%, tu tá querendo ficar com 10% para ti, então às vezes fica esse impasse ali dentro. Mas ó, hoje a gente tem aqui em Teresina, isso é normal no Brasil, né? Na França também, em alguns lugares do mundo, você cobrar 10%, mas também 12%, 15%, 17%. Então assim, hoje a gente já tem empresa aqui no estado que cobra 12%. Sim. Né? Para fazer um rateio melhor para o trabalhador. É cultural, né? Por exemplo, eu conheço ali, já tive a oportunidade de ir em alguns países ali da região do Caribe. Lá a gorjeta, que eles chamam de tip, né? Muitas vezes acima de 20, né? Às vezes você quer um atendimento melhor. É legal, assim, propina, que se chama em espanhol, também né? Não é propina no sentido negativo. Mas, por exemplo, um bar da piscina, você quer um atendimento melhor, você paga uma propina pro cara. Uma propina que é a gorjeta, mas né? lá fora a propina é a gorjeta pro garçom. Aqui é outra coisa. Mas aqui não existe essa questão cultural, né? Olha, eu vejo que já tem aumentado. Porque assim, ó, o que a gente observa? E a gente tem falado muito isso por onde a gente anda. Eu, particularmente, desde quando eu já era garçom, que eu andava nos restaurantes dos companheiros que trabalhavam em outros restaurantes, a gente chegava lá, dava uma gorjeta pro churrasqueiro, dava uma gorjeta pro cumim, né, que era quem trazia a comida da gente, dava uma gorjeta ali pra pessoa da cozinha. Pô, Frank, eu não vou aguentar de tanto dar gorjeta, mas às vezes é um valor tão simbólico que não faz tanta diferença. Se você for analisar, você sai de carro hoje em Teresina, você gasta em torno de, se rodar igual eu rodo, é uns 20 conto por dia. Se você for dar R$1 pra cada flanelinha ali, né? Então às vezes aí o cara o negócio é difícil. Tá cuidando da sua alimentação, né? Então quando você chega, não é pelo dinheiro. A gente às vezes, um garçom, principalmente, ele não tem que ser só o profissional no setor dele. Ele às vezes ele é um psicólogo. O cara chega lá, tá zangado com a mulher, ou tá zangado com o trabalho, ou a mulher com o marido, eu não sei. Ele tem o estresse diário dele. E quem é que vai para um restaurante para ser incomodado? Ele quer estar no restaurante para estar
ali bem à vontade, mas às vezes ele se estressa e tudo, o garçom vai lá todo tranquilo e calmo, leva bebida boa para ele, tenta puxar um assunto ali com ele para tentar mudar o caminho da visão dele, então acho que é mais ou menos por aí, né? E aí eu queria colocar alguns pontos. Só antes, tem gente aqui no telefone. Alô, você do telefone, bom dia. Bom dia. Diga. Alô? Alô, pode falar, fica à vontade. É o Chico Gomes. É o Magela. Magela, que é o Mourão, motorista da Transcol. Diga aí, Mourão. Rapaz, porque eu fui vítima aí de um furto agora, antes de ontem, dia 29. Certo. E aí levaram todos os meus documentos, né? E dentro de uma mochila eu estava trabalhando, né? Certo. E aí a minha mochila estava em cima do capô do ônibus, e aí teve um probleminha lá no elevador do ônibus, eu desci, subi, e na hora de pico muita gente, e aí levaram minha mochila que eu não vi, né? Aí eu tô mais assim, porque além dos documentos, levaram um óculos de grau, né, que só serve para mim, e 2 aparelhos auditivos, né? Eu uso aparelho auditivo e eu tirei para poder lavar a cabeça e tal, e não botei aí. Estava dentro da mochila, esses 2 aparelhos auditivos e esse óculos de grau, entre outras coisas, né? Mas isso aí para mim que é o mais importante, e meus documentos pessoais. Né? Ok, Mourão. Então, só o telefone para contato? O telefone para contato é o 99407 Só uma dica pro Mourão. Bom dia, Mourão. Ele pode procurar a primeira via da identidade digital, Chico, é gratuita. Então ele pode fazer uma nova identidade, né? Já que infelizmente levaram a dele. Gratuitamente, Mourão, é só procurar o Espaço Cidadão, né? E levar o boletim, que a primeira via, ela é gratuita, e boa sorte aí. A gente também vai divulgar, né, Chico? E já rapidamente, eu conheço o Mourão, fui cobrador do Mourão. E dizer que é lamentável, e olha só a questão do transporte de forma caótica. O elevador deu problema, o motorista sensibilizado com isso, saiu do seu assento para ajudar, alguém furtou a sua mochila com seus pertences. Né, velho? Se o transporte, olha só, se o transporte funcionasse da forma que tem que funcionar, ele não teria passado por esse importuno. E aí, complicado mais ainda quando é um assalto, porque quando é um assalto, tudo aquilo que é levado, além do cobrador perder, toda a renda que for arrecadada, que for levada, a empresa obriga o cobrador a pagar a renda. Levou R$200, o cobrador assina o vale. Ou assina o vale pagando, ou é demitido. Ele é roubado 2 vezes, é assaltado 2 vezes. Primeiro, pelo meliante, segundo, pelo patrão, que obriga o trabalhador a pagar algo que ele não tem nada a ver com essa história. Sim. É lamentável. Então, obrigado, Mourão. Nós vamos divulgar aqui, tá bom? Um bom dia para você e que seus documentos sejam encontrados. Viu, Mourão? Obrigado. Um abraço aí, o Mourão, né? E, rapaz, é brincadeira. Então, vamos voltar. A gente falava sobre a questão dos 10%, né? A importância do reconhecimento para os trabalhadores. E, infelizmente, a gente está falando de um cliente consciente, que respeita. Agora, a gente, infelizmente, ainda tem muitos casos, né? De violência psicológica, de assédio emocional, assédio moral contra profissionais de hotéis, né, que atendem, também. Sexual também, infelizmente, em bares, restaurantes. Como que o sindicato tem lidado com essa situação e esse diálogo com esses profissionais que infelizmente ainda são vítimas? Sim. Rapaz, na realidade a gente tem um canal de contato com o cliente, com o nosso associado, bem que direcionado. A gente tem isso no site, nas nossas redes sociais, que é no Facebook, Instagram, no YouTube. E a gente tem o nosso jurídico também muito forte. A gente trabalha isso em denúncias. Franklin, meu nome eu não quero que apareça. Nem se preocupe, nem que você queira que apareça, nós não vamos colocar. A não ser que seja em caso específico. Tipo, é um assédio sexual com uma trabalhadora ou com um trabalhador, não tem como eu dizer que teve um assédio sexual contra o Chico se eu não identificar o Chico, né? Então, nesse caso, vai uma identificação. Mas se há um coletivo nisso, a gente vai buscar no coletivo, né? Então, a gente tem esses canais de denúncia que a gente tem trabalhado pesado sobre isso. A gente tem... Principalmente hotéis e motéis, né? Ainda acontece. Rapaz, nos motéis, ainda tem
Mas hoje é nos restaurantes mesmo. Restaurantes. Às vezes é no público mesmo ali, a pessoa nem imagina e está acontecendo ali, né? Às vezes está tentando comprar uma garçonete, tipo, comprar que eu digo aliciar ali, né? Me atenda assim e tal, vamos... assim, são certos tipos de coisas que acontecem que a gente fica envergonhado. Sim. Mas a gente pede aqui para que os trabalhadores e as trabalhadoras não se intimidem, pode falar pra gente, passem pra gente, é um negócio que não é fácil de a gente apurar também, né? A gente vai fazer um trabalho minucioso ali dentro, vamos levar para os órgãos competentes e tentar amenizar e resolver isso, né? Mas a gente está diariamente dentro dos restaurantes, dentro das empresas. Nos motéis é mais difícil a gente entrar por fato de... É a dificuldade mesmo de entrar ali. Mas a gente tem horários que a gente tem conseguido chegar até eles. Mas aonde a gente não chegar, venham até a gente, liguem para o nosso telefone que a gente tem, é o 3222-3787, que é o do sindicato. Tem também o telefone... agora não vou lembrar da comunicação, mas tem os nossos dos diretores também. Tem o Instagram também, Tem o oficial, Instagram. né? O Instagram lá é só você botar Sindicato da Hotelaria. Tá Sintiogasto Piauí, mas o nome é meio difícil, né, Magela? Magela que eu digo, né, Magela? Mas pode botar lá Sindicato da Hotelaria, que vai aparecer lá tanto no Instagram como no Facebook, né? Pode ir no direct falar com a gente. Tem o meu telefone pessoal, que é o 869-9472-4969. E hoje você coloca lá Sindicato da Hotelaria, na hora que você abrir o site, tem um espaçozinho do WhatsApp lá embaixo, do lado direito. Você pode clicar, pedir para falar com um de nós lá, que nossos números estão aí nas redes sociais também, a gente não se exime de falar. Agora, Frank, você tocou num ponto inicial que eu acho importante a gente reforçar, é a questão do não resiste na carteira. Tem muitos empresários que dizem, não, olha, eu vou te pagar só a comissão, que é maior do que o salário. E aí o trabalhador acaba se encantando com essa ilusão, e aí ele tem um prejuízo maior. O cara trabalhou 2, 3, 4, 5 anos nessa situação, ele fica sem o FGTS, ele fica sem a seguridade dele. Como o sindicato pode estar atuando para coibir esse tipo de prática? Mas aí na realidade a gente depende muito, 100% do trabalhador. A gente tem hoje tido alguns problemas. Assim que surgiu a lei da gorjeta, a gente foi para a prática, vamos fazer. E a gente foi muito questionado. Uma das primeiras empresas que a gente implementou a taxa de serviço aqui em Teresina foi no Coco Bambu. A maior que nós temos no nosso segmento aqui é Coco Bambu. Então, assim, a gente teve reuniões de madrugada, a gente teve reuniões de noite com os trabalhadores, né? Depois que a gente implementou, os próprios trabalhadores não aceitavam, não gostaram e tudo. Então, hoje, vamos supor, minha carteira é assinada com um salário de 1.412, um exemplo. Mas eu ganho 5 mil. Quando eu for me aposentar, se eu tiver um acidente, se eu precisar do seguro-desemprego, tudo é em cima do que eu ganho, né? Meu 13º, minha férias, tudo é em cima do que eu ganho. Então a gente teve uma dificuldade muito grande. Por quê? Primeira coisa é o governo, né? Como eu falei. O governo come lá da empresa os impostos, e aí dos 10% mais 33% para encargos, né? Então já comeu ali de novo. No contra-cheque, aí o INSS aumenta e mais o imposto retido na fonte. Então o trabalhador ficaram tudo que, tipo, eu ganhava 6 mil, 7 mil reais, passou a ganhar 4.500. Então isso é uma pancada muito grande no seu contra-cheque. Mas a gente foi explicar, a gente fez cálculos, né? A gente colocou lá que no final do ano, que ele recebia o 13º dele de 1.400, um exemplo, ele ia receber era de 5 mil, que era o salário dele. As férias dele, que ele recebia era em cima de 1.400, ele ia receber agora em cima de 4 mil, que era o salário dele. Se ele precisasse de uma licença, ele ia receber era em cima de 4 mil, não mais. Assim, a gente fez cálculos. Na demissão, o fundo de garantia dele ia estar mais elevado. Aí vamos lá, como a gente está falando de Coco Bambu, né? Coco Bambu é uma das empresas renomadas, eu aqui reforço inteiro que a gente tem uma parceria muito forte com o empresariado do Coco Bambu, que a gente tem negociado, tudo que a gente vai para negociar, a gente consegue negociar. E a gente tem que essas empresas grandes, elas às vezes elas dão problema. E o Coco Bambu não tenho como falar de outros estados por mim, mas no diálogo que a gente tem com outros sindicatos de outras regiões, eles sempre colocam que o melhor é o daqui de Teresina para as negociações que a gente tem feito lá, né? Então vamos lá, no episódio, fatal episódio que aconteceu lá da explosão, nas rescisões dos trabalhadores, eu nunca tinha visto na minha vida um garçom receber um FGTS de 60 mil reais. O Coco Bambu teve funcionário com 60 mil reais de FGTS que ele recebeu. Então, assim, é uma evolução da nossa categoria, né? Que a gente antigamente não tinha, mas ainda não é em todos os restaurantes. Tem restaurante que nós chegamos lá para implementar os 10%, os garçons vão matar nós. Isso é uma realidade, porque eles preferem ganhar os 5, 6 mil dele aqui na mão do que reduzir um pouquinho no mês e isso ampliar para outros benefícios no futuro, né? Ainda é uma dificuldade que a gente tem. O brasileiro é muito imediatista, né, Magela? Mas quem quiser, tiver dificuldade, passe para nós vamos estar lá fazendo esse enfrentamento. Bom,
8h11. Queremos agradecer ao Frank Batista. O assunto é muito importante e a gente conversaria aí, né, por longas horas, mas o nosso tempo terminou. Quero agradecer o Frank e deixar sempre aberto as portas para quando o Frank precisar trazer informações, falar a respeito aí do sindicato, né, dos hoteleiros aqui do Sindiogastro agora. Sai! Sindiogastro. Sindiogastro. Eu queria só Então, reforçar alguns pontos, só deixar reforçado aqui, mas já então me despedir. Para o setor de lavanderias, como é que a gente ficou? A gente ficou com um piso salarial de 1.437. Para quem ganha acima do piso, reajuste 5%. Vale alimentação de R$14 para os trabalhadores e trabalhadoras. Auxílio combustível de R$140 para aqueles trabalhadores que não... que tem transporte próprio. E, olhe bem, transporte próprio pode ser até uma bicicleta. Se ele for trabalhar de bicicleta, casa, trabalho, trabalho, casa, ele vai ganhar um valor de R$140. E tem um benefício bem mais, saúde, dentro da convenção coletiva, que eles podem estar entrando em contato no sindicato para a gente poder estar orientando como eles podem utilizar desse espaço de saúde. A gente tem em Parnaíba Luiz Correia, a convenção coletiva ficou, a parte financeira, R$1.440 de salário, 4,62% lá em Parnaíba a gente conseguiu só o INPC, né? Então 4,62% para quem ganha acima, cláusula 15ª, auxílio alimentação 16,75 para quem trabalhar de meio-dia, de 10 da manhã até as 2 da tarde, das 18 até as 20, e tiver nesse horário de serviço, ganha alimentação ou o valor do ticket de 16,75. Saúde do trabalhador, continuamos na convenção. São alguns benefícios financeiros que a gente tem para essas duas categorias. E a de Teresina, vamos aguardar. Nós não negociamos até o dia 12, dia 13, que é o que o patronal pediu. A gente vai ter que ir para greve, né, Chico Gomes? O Luciano dos terceirizados está mandando um abraço para você. Ô, Luciano, grande abraço, meu irmão. Saudade de tu. É isso aí. Obrigado, Frank Batista, pelas informações. Seja sempre bem-vindo. A gente que agradece, gente. Muito obrigado aí pela bancada aí. Um grande abraço a todos. E bom final de semana já daqui para frente, né? Que não vamos aqui no final de semana. É verdade. Um abraço, gente. Muito obrigado.